Amém. Eu saúdo a todos os irmãos, aqueles que nos visitam nessa noite, aqueles que estão conectados conosco com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Convido a todos aqueles que puderem em suas casas a se porem de joelhos. Nós aqui no templo vamos nos pôr de pé. Reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue do seu Filho Jesus. Neste momento, ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, tudo aquilo que fizemos, pensamos, falamos, ó Deus, que nos distanciou da tua presença. Neste momento, ó Deus, nos deixa entrar diante do Santo dos Santos, ó Deus, ouvir a tua voz, ó Deus, faça-se presente durante este culto, ó Deus. Nós clamamos assim, confiantes no poder poderoso que há no sangue do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem. Nós vamos dar início com o louvor de clamor. De glorificação ao Senhor, já pela presença do Senhor em nosso meio, pelo perdão. Senhor, nós glorificamos o teu nome, nós te adoramos, Senhor. Entregamos nossas vidas a ti. Eterno, maravilhoso, Senhor Deus, pelo perdão, ó Deus, pela purificação, pela presença do Senhor no nosso meio, Pai. Somos gratos ao Senhor por este meio de graça maravilhoso. Glória a Jesus. Pela presença, Senhor, pela alegria que traz os nossos corações, da nossa Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Jesus. Deus que faz maravilhas, Deus que opera no nosso meio.
Aleluia. Te exaltamos, ó Deus, por essa tão grande salvação. Deus, tua presença gloriosa em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao nosso Deus com o próximo louvor. Ao Senhor por essa bênção, pela palavra de Deus que age em nosso meio, palavra viva. Nós te glorificamos, ó Pai, nós te bendizemos nesta noite, Senhor, pela tua palavra que tem se cumprido nos nossos dias, no nosso meio. Nós te bendizemos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem operado no meio do povo fiel do Senhor. Porque um dia o Senhor voltará para nos buscar assim como está na palavra. E nós cremos na palavra viva que tem agido nas nossas vidas a cada dia. Nós te glorificamos pela nossa salvação, Senhor, pelas nossas vidas na tua presença, pelo sustento do Senhor de cada dia. Te adoramos e te bendizemos nesta noite, porque nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. Verdade, Senhor. Bendizemos e te adoramos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Faz uma glorificação, Senhor. Glória a Jesus. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de sermos um dia sido escolhidos pelo Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, pelo amor com que o Senhor tem cuidado de nós, pela bondade e a misericórdia do Senhor revelada em nosso favor. Senhor, nós te agradecemos porque não há lugar melhor para nós do que na tua presença, Senhor. Nós te bendizemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o grande dia da nossa redenção está chegando. Nós vamos louvar ao Senhor com um louvor que diz justamente isso. O grande dia está chegando. Vamos cantar com os nossos corações abertos, louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Nos preparando para a mensagem desta noite. Graças a Deus.
grande dia está chegando. Falta tão pouco para o encontro com meu Rei. Posso até imaginar o que vou sentir quando eu passar pelos portais celestiais, ouvindo a mais bela canção de louvor. Lá poderei dizer assim: Jerusalém, como és linda, Jerusalém. Quanto tempo eu esperei para ver a tua beleza. Jerusalém, na cidade do meu Rei, eu estou. Posso agora, meu Mestre Jesus, abraçar o grande dia está chegando. Falta tão pouco para o encontro com meu Rei. Posso até imaginar o que vou sentir quando eu passar pelos portais celestiais, ouvindo a mais bela canção de louvor. Lá poderei dizer assim: Jerusalém, como és linda, Jerusalém. Quanto tempo eu esperei para ver a tua beleza. Jerusalém, na cidade do meu Rei, eu estou. Posso agora, meu Mestre Jesus, abraçar Jerusalém, como és linda, Jerusalém. Quanto tempo eu esperei para ver a tua beleza. Jerusalém, na cidade do meu Rei, eu estou. Posso agora, meu Mestre Jesus, abraçar. Deus. Posso agora, meu Mestre Jesus, abraçar. Glória a Jesus. Aleluia. A igreja glorificando o nome do Senhor nesta hora. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Mais uma palavra de glorificação ao Senhor nesta hora. Te adoramos, Senhor, exaltamos o teu nome, pela tua presença e pela tua glória neste lugar. Aleluia. Por este encontro que está preparado, Senhor, para a tua igreja. Ó Deus, nós vamos viver muito em breve esse momento, Senhor, porque a fé, ó Deus, ela está no nosso meio, operando no nosso meio, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que muito em breve estaremos com o Senhor nas mansões celestiais, te louvando, te exaltando, Senhor. Que a alegria está na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo os irmãos que estão conectados conosco, também a igreja presente aqui em Newark, com a paz do Senhor.
Vamos ler, irmãos, no Evangelho Mateus, Evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo 16. Capítulo 16, apenas 2 versículos, o 17 e o 18. Mateus, capítulo 16, 17 e 18. No verso 16, Pedro diz: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E nesse verso 17, Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. 18 diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a declaração de Pedro, né, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Leiam comigo a última parte do versículo, todos juntos. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós tivemos oportunidade de dar uma aula para os irmãos, acho que foi numa quinta-feira, sobre um assunto de fim dos tempos, estudo das últimas coisas, que muitos chamam de escatologia, né? Porque logia, estudo, escatós no grego é últimas coisas. Então, escatologia, estudo das últimas coisas concernentes ao estudo bíblico e aplicado à vida da igreja. Essa declaração que nós ouvimos de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque eu edificarei a minha igreja, é a primeira referência bíblica sobre essa palavra, igreja. Os irmãos sabem o que representa essa palavra, o que significa igreja, né? Igreja significa eclesia, esse prefixo ek, né? Não é só a senhora, não. É. Quê? É não. Irmã, vocês estão ouvindo? Aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Não, tá mudo. Tá estamos sem som. Tá mudo. Não, vou filmar de novo. Parou a filmagem. Tá sem imagem também. Tá sem imagem. Tá sem imagem, sem som. Paz, Senhor, irmãos. Voltar em nome de Jesus. Voltou. Voltou a imagem, mas sem o som. Voltou a imagem, realmente. Sem som. E será que ele está sabendo que ele está sem som? O pecado original atingiu o homem. Nós cremos no batismo nas águas, não é? Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos na palavra de Deus como regra de fé e prática. Ela é infalível, ela é inesgotável, ela é inerrante, né? A palavra de Deus é viva. A Bíblia diz isso, é a palavra da vida, não é? Quando nós lemos a parte que nos conduz a essas doutrinas, mas ela também, para nós, nessa igreja, ela é a palavra viva. Por quê? Porque Deus fala através dela aos nossos corações, dentro da nossa realidade no dia de hoje. Nós cremos nisso? Quando você consulta a palavra, ela se torna viva. Quando o Senhor revela
dentro de um texto literário, coisas que só o Espírito Santo que inspirou pode revelar, ela se torna viva também, não é verdade? Então, toda essa base doutrinária está inserida na igreja. A igreja foi fundamentada, como nós vimos, pela revelação. A igreja não é formada por um estatuto no cartório, no advogado, no país, seja o que for, não. A igreja, como nós vimos aqui, é fundamentada na revelação. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra é a revelação que Deus deu a Pedro. Qual foi a revelação? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então a igreja, ela vive, eu vou ser redundante, a igreja vive a vida do Espírito Santo. Então, assim como o corpo é vivo, eu sou vivo, estou vivo. Há um sangue dentro do meu corpo. E se você estiver me ouvindo, você também está vivo. E há um sangue dentro do seu corpo. Só que ninguém está vendo esse sangue. O sangue está inserido em nós. E ele bombeia, né, durante a nossa existência, dando vida ao nosso corpo. A igreja, meus irmãos, é a mesma coisa. A igreja só é corpo vivo quando o Espírito Santo habita nela e opera nela. Por isso que nós fazemos uma associação, né, do sangue de Jesus com o Espírito Santo. Então não é que o sangue é o Espírito, não. O sangue atua na igreja, atua no corpo, assim como o Espírito atua no corpo de Cristo, que é a igreja. Está claro isso? E nós vivemos essa vida de maneira gloriosa. Então a igreja tem esse fundamento, mas ela tem uma razão da existência. Qual é a razão da existência da igreja? É pregar o evangelho. Lá há 2000 anos, Jesus deu essa ordem. Ide por todo mundo, lembram? Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então a igreja vem pregando o evangelho. Nós fomos alcançados por essa mensagem, não é verdade? 2000 anos depois. Então a palavra de Jesus se cumpriu até os nossos dias. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não é uma pandemiazinha, e eu vou diminuir muito isso, uma pandemiazinha que vai atingir a vida da igreja, que vai atingir a sua fé, não. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos vindo com essa mensagem até o dia de hoje, mas há uma promessa maior do que essa. Qual é a promessa? Maranata, Jesus vai voltar. Então a igreja, desde os primórdios, já aguardava a volta de Jesus. Entenderam? Já aguardava a volta de Jesus. Paulo teve que escrever dizendo, não é assim, sem que antes venha o iníquo. O iníquo é o anticristo. E haja apostasia. Porque os irmãos da igreja de Tessalônica pensavam que Jesus fosse voltar imediatamente. Então, o Senhor usou Paulo ali pelo Espírito e escreveu, não é para agora não, nós temos que ficar atentos, né, despertados contra o mundo, mas Jesus vai voltar. E aí tem toda uma doutrina a respeito da volta de Jesus. Amém até aqui, meus irmãos? Muito bem, essa palavra introdutória é para dizer o seguinte, a nossa grande esperança é a volta de Jesus. Enquanto isso, nós temos que pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Amanhã à noite eu vou falar um pouco sobre isso. Pregar o evangelho, falar de Jesus, trazer visitantes. Por quê? Porque Jesus está às portas. A apostasia já está no meio do mundo, certo? Jesus pode voltar a qualquer instante. Então, nós temos que estar atentos a esse momento profético que nós, de forma privilegiada, estamos vivendo. Nós vivemos os últimos dias, inegavelmente.
Jesus pode voltar a qualquer momento, meus irmãos, e a igreja tem que estar atenta e vigilante. Essa tem sido a nossa mensagem, mas a cada dia mais nos aproximamos desse dia glorioso. Agora, o que nós queremos explicar para os irmãos aqui hoje é um estudo sobre o fim dos tempos, porque nós que cremos na volta de Jesus, temos que conhecer a doutrina bíblica. E eu queria dizer para os irmãos uma coisa importante. O verdadeiro evangélico crê na volta de Jesus. Todo evangélico crê na volta de Jesus. Mas aí existem algumas interpretações escatológicas, né? Uns creem que Jesus vem antes do milênio, outros creem que Jesus vem depois, e tem uma série de nomes que eu não vou entrar em detalhes, muito embora a gente tenha estudado muito isso, mas não vem ao caso aqui. O que vem ao caso aqui é o seguinte: Jesus vai voltar a qualquer momento. E Jesus vai arrebatar a sua igreja, e nós temos que estar preparados. A linha espiritual, a linha doutrinária que nós cremos, é essa que eu vou aplicar aqui, certo? Então, os irmãos devem entender. Ah, mas eu tenho uma dúvida, depois me procurem, ou me escrevam, eu sempre me coloco à disposição dos irmãos. Mas essa é a nossa linha. Como é que chama essa linha? Nós cremos que Jesus vai voltar antes da tribulação e antes do milênio. Então, tem gente que dá nomes para isso. Vocês são pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Pronto, já deram o nome. Mas esse nome não importa para nós. O que importa é que nós cremos que nós não passaremos pela grande tribulação. Eu vou falar de novo, você pode glorificar, porque esse merece uma glorificação, Senhor. Nós seremos arrebatados antes da tribulação. Amém. Agora entenderam, eu também. Vamos então começar? Eu vou pedir que os irmãos tenham uma animação, Daniel. Pode me ajudar nisso aí, por favor? Dá para passar aqui também? Nessa tela? Para eu não ficar virando? Fica mais fácil. Pronto, obrigado. Então, olha só. Vamos começar do ministério de Jesus para baixo, da instituição da igreja. Eu já falei como chegou, né, o Velho Testamento, as promessas da vinda do Messias, até a chegada de Jesus. Aí Jesus chegou, pregou o evangelho durante 3 anos, foi assunto aos céus, mas antes de ir ele deu uma promessa. Qual foi a promessa? Não vos deixarei órfãos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Muito bem. Está claro isso para os irmãos? Isso se cumpriu quando? No dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, meus irmãos, é um dia importantíssimo para nós. Por quê? Porque ali foi instituída a igreja. Quando Jesus disse, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, é nesse dia de Pentecostes. Era uma festa judaica, né? E naquele dia o Espírito Santo desceu. Então, dá uma clicada aí, por favor. Vão avançando. Isso, mas vai clicando. Então, Velho Testamento, ministério de Jesus, sua morte e a ressurreição. Pronto, Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus, e o que acontece depois? Rapidinho, vamos lá. Pode ir clicando. Pode ir clicando. O que acontece? O Pentecostes... Não, espera um pouquinho, volta aí. Um clique só. O Pentecostes, aí a igreja foi instituída, tá claro. Agora começa a história da igreja. Onde é que está a história da igreja? Abram aí a sua Bíblia, não precisa projetar nada na tela. Vamos continuar com essa tela aqui. Apocalipse 2 e 3. Apocalipse 2 e 3 mostra as 7 cartas. Os irmãos se lembram? Quais são as 7 cartas? Leiam aí. Tem Bíblia que separa direitinho. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. Aí você vai lá em Mateus 13, nós vamos dar um estudo detalhado sobre isso para os irmãos aqui. Mateus 13, vai lá em Mateus 13. Então você pode fazer uma comparação com as 7 cartas e com Mateus 13. Mateus 13 tem as 7 parábolas. Os irmãos se lembram? Parábola do semeador, parábola do trigo e joio, parábola do fermento, assim até a 7ª parábola, que é a parábola da rede. Lembram disso?
a rede lançada ao mar. Essa é um estudo comparativo que nós temos. E também com Isaías 11, 2. Abram Isaías. Isso, não se preocupe em anotar nada agora, depois desse estudo eu vou dar detalhadamente para os irmãos. Isaías, né? 11, 2. O que diz aí? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, conhecimento e de temor do Senhor. Tá? Nós vivemos a última igreja. Qual é a última igreja do Apocalipse? Laodiceia. Preste atenção, senão vão perder na prova. Laodiceia. Qual é a parábola de Mateus 13? A última? A rede. E qual é o espírito que opera nesse momento? Temor. Então, eu não preciso nem dizer de rede, né? Rede. Nós estamos em rede aqui com os irmãos. Não é a net, a internet, que atingiu o mundo inteiro. Nós estamos nesse momento. Qual o momento? É a apostasia. Mas o que o Senhor está operando? O espírito de temor. Temor. Por isso que nós temos pregado aqui a necessidade de temor. Temor do Senhor. O apóstata prega o quê? Os apóstatas pregam isso, né? A apostasia vem para tirar a sua fé. Mas nós não, nós temos temor. Deus está presente aqui. Deus ouve, Deus fala, Deus se revela. Coisa muito séria. Deus responde a sua oração, Deus cura a sua enfermidade, Deus dá o livramento. Esse é o Deus vivo que nós confiamos. Mas nós só entendemos isso porque tememos a Deus. Deus para nós existe. Ele não é uma figura hipotética, ele não é o ópio do povo, como diz aí o comunista. Não é verdade? Deus existe para nós, ele é vivo. E se você não crê, ele vai te mostrar, de alguma maneira, a existência dele. Então, meus irmãos, aqui está. Muito bem. E qual é o espírito que opera? Espírito de temor. Parábola da rede e Laodiceia. Sabe o que significa Laodiceia? Laos de Kaios, no grego. Direitos do povo, direitos humanos. Já ouviram essa palavra no nosso tempo? Todo mundo tem direito, ninguém mais tem obrigação de nada, mas todo mundo tem direito. O branco tem direito, o negro tem direito, o amarelo tem direito, a criança tem direito, o povo tem direito, todo mundo tem direito. Agora, quais são os deveres? Não, você respeita o meu direito. É o mundo que está aí. Você não pode olhar para uma pessoa diferente, ele te processa, né? É desse jeito. Bom, vamos continuar. Mas essa é a realidade do mundo em que vivemos. Por isso que nós dizemos, Jesus pode voltar a qualquer momento. Agora, vamos ver aqui o nosso estudo. Então, coloca aí as 7 igrejas, por favor. Vão clicando. Éfeso, leiam comigo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não faz mal nenhum se você decorar essa sequência, né? Faz bem para o seu estudo. Agora, o que vai acontecer a qualquer momento nesse contexto de Laodiceia que nós estamos vivendo? Arrebatamento da igreja. Então, põe a seta aí, por favor. Só que no arrebatamento, então pode clicar mais um pouquinho. Esse é o período da igreja, ótimo. Agora, no arrebatamento, vamos pegar uma referência aqui. Vamos lá em 2 Tessalonicenses. Não, pera um pouquinho. Volta um pouquinho, isso. Arrebatamento da igreja fiel. Vamos abrir lá, vale a pena ler esse texto. Deixa eu fazer uma pergunta, os irmãos estão acompanhando? Amém? Amém. Então, 2 Tessalonicenses. Talvez a gente passe um pouquinho do nosso tempo hoje, só um pouquinho. Não vou passar muito, não. 10:05, 10:10, a gente está terminando. É brincadeira, né? É rapidinho, não vamos demorar, não. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só, capítulo 2. O texto é de 1 a 16, depois você lê em casa, mas aqui mostra o seguinte, olha, eu vou ler um pedacinho. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto.
Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Lembram que eu falei sobre isso? Agora vamos lá para o verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade, para o que o nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui, deixa eu ver aqui, olha, verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então os irmãos observem aqui que o anticristo está se manifestando com a mentira, com o engano, com a apostasia. Nós não sabemos quem é ainda, mas todo o ambiente, inclusive o ambiente moral, né? As famílias sendo desfeitas, tudo isso está sendo preparado para o anticristo operar. Então nós vamos ver agora, vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Esse capítulo é muito importante para nós. Então, o anticristo já está sendo aguardado a qualquer instante. Agora, o capítulo 4 diz assim, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Já dormem é o quê? Morreram em Cristo, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então veja, é importante dizer isso para os irmãos. No dia do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Leiam agora aqui, vejam. Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, certo? Então, no dia do arrebatamento, haverá uma ressurreição de mortos. Nós chamamos de primeira ressurreição. Lá no Apocalipse se chama de primeira ressurreição. É a ressurreição dos crentes. Depois, olha o 17, depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com ele. Então vamos ver no nosso gráfico aqui. Então vejam, no dia do arrebatamento, o ambiente está, voltando um pouquinho, né? O ambiente está sendo preparado para o anticristo. No dia do arrebatamento, qual a trombeta que vai tocar? É a quarta trombeta. Aqui fala da trombeta de Deus. Nós vamos ver depois por que é a quarta trombeta. A quarta trombeta vai tocar, a quarta trombeta lá de Apocalipse 8. Ela vai tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode clicar aí, por favor. E nós, os vivos, seremos transformados e seremos arrebatados. Pode clicar, por favor. Aí. Isso. Jesus vai voltar entre nuvens, põe a nuvenzinha aí. Isso. Agora, pode clicar. Isso, a ressurreição dos justos é a primeira ressurreição. Continua. O que vai acontecer? E aí nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Quando nós formos arrebatados, para onde nós vamos? Tribunal de Cristo. Pastor, eu vou ser julgado? Sim, vou explicar que tipo de julgamento. A Bíblia diz que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. E agora? Nós vamos chegar lá e vai haver uma acusação contra nós. Você pecou,
Você imagina se passar um filme da nossa vida, tudo que nós fizemos, né? Pensamos, agimos, todo o nosso pecado, a Bíblia diz que o salário, a recompensa desse pecado é a morte, é a condenação eterna. Então tudo isso vai ser exposto diante de Deus. Mas a Bíblia diz uma coisa, meus irmãos, quando nós estivermos prontos para ser condenados, isso é muito importante. O Senhor Jesus vai estender a sua mão e vai dizer: eles estão justificados, comprados pelo meu sangue. E será rasgada toda a condenação que o pecado nos entregou. Vejam que coisa gloriosa. Isso daí para nós tem um valor inestimável. Então a Bíblia diz assim lá em Romanos: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você crê no Senhor Jesus, o nosso pecado nos traz a condenação, mas o sangue de Jesus nos justifica e nos purifica de todo o pecado. Que coisa gloriosa. Mas e esse tribunal será para quê? Será para galardão. 1 Coríntios 3 fala lá: se a obra que você fez for de madeira, feno ou palha, vai se queimar. Então veja como nós realizamos a obra do Senhor. Mas se a obra que você fez é ouro, prata e pedras preciosas, vai ser provado no fogo. Madeira, feno ou palha é combustível, mas ouro e prata vai se purificar cada dia mais. Então, se você serve ao Senhor, você prega o evangelho, você vem ao culto, você serve ao Senhor de todo o coração, você busca a palavra, você ora, você luta contra a carne todo dia, aquela luta, mas você está no caminho, Deus vai te galardoar. Que coisa gloriosa. Então, no céu haverá graduações. Tem gente que diz: mas para mim basta ser um soldado raso, eu vou entrar lá como se fosse a porta do metrô, entrei, fechou, está tudo certo. Mas você corre o risco de não entrar, né? Então, meus irmãos, a igreja tem que estar vigilante. Nós temos que valorizar a nossa salvação e trabalhar na nossa salvação. Efésios 2:9, 8 e 9 fala que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não pelas obras para que ninguém se glorie, mas Deus, no versículo 10 de Efésios 2, diz que Deus preparou as boas obras para nós. Depois de salvos, nós temos que realizar as boas obras. E as boas obras é servir ao Senhor, socorrer o necessitado, buscar o servo do Senhor, aquele que está desviado, trazer para a presença do Senhor. E você que nos visita, seja pelo Zoom ou aqui presencialmente, saiba que Deus te ama. E que antes dele voltar, ele quer que você seja salvo, você seja liberto e sirva ao Senhor de todo o seu coração. Muito bem, no tribunal de Cristo, e depois a Bíblia nos fala das bodas do Cordeiro. Vamos lá em Apocalipse 19, que vale a pena a gente ler esse capítulo. Apocalipse 19. Depois os irmãos leem essas referências todas, vale a pena. Diz assim, tem até um hino, né, que a gente canta, né, bonito, né, mas é muito grande, não sei se a gente consegue depois no final cantar. Olha assim, olha só, o texto é todo grande e lindo, mas eu vou ler os 6. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Olha o versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Aleluia. E o 9 diz: bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, meus irmãos, depois de galardoado, nós já estamos na eternidade, né? Quando os corpos forem transformados, nós já estaremos na presença do Senhor, na eternidade. Vamos passar pelo tribunal de Cristo, ser galardoados, e depois já vamos entrar na sala das bodas do Cordeiro. Jesus estará presente.
Ele mesmo nos servirá. Que coisa maravilhosa. Esse capítulo 19 é lindo demais. Pode passar um pouquinho mais. E depois, o que vai estar acontecendo aqui na terra? Será que nós vamos estar preocupados com aquilo que vai estar acontecendo aqui na terra? Acho que a gente nem vai querer olhar para baixo, né? E o Senhor mostrou, meus irmãos, interessante, pessoas que muitas vezes não creem nisso que nós estamos falando. Nós, os crentes, estamos seguros. O Senhor mostrou que essa palavra de hoje é para nos ajustar na verdade da sua revelação, na verdade do arrebatamento. Jesus vai voltar a qualquer momento. Mas você pode estar olhando para baixo, olhando para as coisas materiais, preocupado com dinheiro, preocupado com a sua vida material. E o Senhor quer que nós busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Então, o que vai estar acontecendo nesse período de 7 anos que nós passaremos lá com o Senhor, na ceia, nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo? No mundo vai passar, pode clicar, o mundo vai passar pela tribulação. Serão 7 anos. Pode clicar um pouquinho mais aí, mais um pouco, pode ir clicando, por favor, pode ir. Mais aí. Está dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio, formando 7 anos de tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo se manifestará. Depois, os judeus não aceitarão adorar o anticristo. Ele vai querer ser adorado. Os judeus não adoram o anticristo. Assim, vale dizer que o período da igreja termina no arrebatamento. Não tem segunda chamada, tá? Ah, se eu não subir no dia do arrebatamento, eu vou ter uma chance na tribulação? Não, para os gentios, não. Essa chamada é só para os judeus. Na tribulação haverá salvação só para os judeus. E com muito sofrimento, porque o Espírito Santo levará a igreja aos braços do Senhor Jesus, entre nuvens no arrebatamento, e aí Deus passará a tratar com Israel. No nosso período dos gentios, terminará agora, certo? Então, pensem bem, Deus tratou com Abraão até Moisés, período da graça de Deus, né? Abraão. Depois veio a lei, até de Moisés até Jesus. Depois da igreja, né? A igreja é o período da igreja, o período da graça que nós estamos vivendo. Depois do arrebatamento, meus irmãos, não haverá mais salvação para os gentios. Prestem atenção nisso. A nossa oportunidade é agora. Tem um filminho aí mostrando que, tudo bem, eu subi, mas depois eu subo de novo. Jesus vem buscar a noiva. Jesus só tem a Bíblia diz assim lá em Cantares, uma só é a minha amada, a minha imaculada. Não tem uma amada e uma amante, não. Só uma amada, só uma, certo? Só uma noiva fiel. Então a igreja fiel que vai subir agora. Depois, Deus vai tratar com os judeus. E eles vão penar na mão do anticristo. Depois dos primeiros 3 anos e meio, na segunda parte da tribulação, será chamada de grande tribulação. Passado esse tempo, Jesus vai voltar. É a segunda vinda de Jesus. Então Jesus vem para a igreja no arrebatamento entre nuvens e depois ele desce e pisa na terra para socorrer Israel, para livrá-lo na batalha do Armagedon, certo? É um assunto mais complexo, não dá para falar agora. Mas a igreja vai descer com Jesus. A Bíblia diz que Jesus virá com a igreja e com os anjos. Louvado seja o Senhor. E tem uma profecia lá em Cantares, até a gente canta um louvor que diz, quando Israel olha para cima, ele diz assim, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, desejável como o exército de bandeiras, né? E no original, 2 bandeiras, 2 exércitos. Por quê? O Senhor Jesus e a igreja glorificada que vai descer para defender Israel e para entrar, pode passar essa batalha, né? Pode clicar mais ainda, Jesus vai descer, né? E pode continuar mostrando. Aí é o período da batalha do Armagedon e depois Jesus vencerá com a igreja e entrará no milênio. Pode passar. Aí é o milênio. E os ímpios? Alguém, pastor, mas e os ímpios? É a segunda ressurreição.
Aí sim os ímpios serão ressuscitados para entrarem no grande trono branco. É um tribunal para condenação. Para condenação. O nosso assunto é a ressurreição dos justos, né? Ali nós veremos os nossos queridos que passaram, os meus pais que já estão com o Senhor, os seus parentes, os seus queridos, nossos amigos, irmãos em Cristo que deixaram um testemunho de fé. Nós seremos ressuscitados no arrebatamento. Agora, os ímpios não, eles serão ressuscitados para condenação eterna. E aí, pode passar, por favor. Isso mesmo, ressurreição dos ímpios, pode clicar, pronto. Pode continuar clicando até o final. O julgamento do grande trono branco e depois a eternidade que nos espera. Amém, meus irmãos? Há muitas coisas a falar, mas eu creio que esse spray, né, esse painel, para dar uma ideia para os irmãos do que nos espera. Voltando agora, qual é a nossa grande expectativa hoje? Nós estamos aqui, ó, em Laodiceia. Laodiceia, no último degrau, né? Por que nós fizemos descendo assim? Porque o mundo vai de mal a pior. E os homens estão sendo enganados e enganando-se a si mesmos, e enganando uns aos outros. Mas Jesus voltará a qualquer momento para buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Vamos cantar um louvor, vamos glorificar o nome do Senhor. Do Filho Jesus. Glória a Deus. Cedo venho muito em breve. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei. Cumprirei minha promessa. Eis o canto de vitória. De vitória. Veremos o Rei da Glória. O Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus. O Rei Jesus. Que foi morto ali na cruz. Ressuscitou. E Cristo voltará. Quem vencer tudo herdará. E eu serei seu Deus. Aleluias, ó Pai. Aleluias, ó Senhor. Será meu filho. Aleluias. Essas palavras são fiéis. Eis o canto de vitória. De vitória. Veremos o Rei da Glória. A igreja vai estar em pé nesse momento. Veremos o Aleluia, Rei seu Pai. O Rei Jesus. Que foi morto ali na cruz. Aleluia. Ressuscitou. Dando vida ao pecador. Tu és maravilhoso, ó Deus. Aleluias. Aleluia. O Espírito de Deus. Aleluias. Fala a sua igreja.
Aleluias, ó Deus. Tu és maravilhoso, ó Pai. Santo, santo, santo o teu nome. Maranata, Maranata. Jesus em breve virá buscar a sua igreja, a igreja fiel. Adoremos esse maravilhoso que nos fez esta promessa, e esta promessa se concretizará. Louvado seja o nome do Senhor. Te louvamos, Pai, bendizemos o teu nome, aguardamos ansiosamente este momento, tempo do breve, os sinais evidenciam a tua volta. Maranata, Maranata, Jesus virá, aleluias. Recebe este culto, recebe a nossa gratidão, o louvor, a adoração de todos aqui presentes, dos que estão conectados conosco em seus lares. Elevamos o nosso coração, abrimos o nosso coração a Ti, ó Senhor, para dizer o quanto Te amamos. Amamos esse Deus que é presente, amamos esse Deus que é real, amamos esse Deus que não nos deixa faltar nada, amamos esse Deus que nos levará à destra, estaremos à destra de Deus Pai, Jesus nos levará, louvado seja o nome do Senhor. Dispensa sobre nós a tua graça, derrama do teu poder maravilhoso sobre nossas vidas, despede-nos em paz, em segurança, abençoa os lares aqui conectados, abençoa todos os teus filhos, Pai. Oramos assim entregando este culto, já em gratidão e louvor ao teu nome, mas em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces, eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre todo o povo de Deus, até a volta gloriosa do seu amado Filho Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos estar assentados. Graças a Deus. Concretizamos este culto, esse estudo que nos trouxe o pastor Gesso, escapologia, né? E o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Lembramos que amanhã nós vamos ter nossa escola bíblica dominical e aguardamos ansiosamente a presença, a conexão, né? Todos conectados conosco e a presença da igreja, né? Para que possamos aprender, a escola bíblica online, né? Todos conectados para que possamos aprender, né, no Senhor, amém? Culto amanhã à noite, 19 horas, né, pastor Gesso? Aí sim, vamos estar presencialmente e conectados também, né? E será uma festa, uma grande comunhão, uma grande alegria, né? Sempre aprender mais do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Forte abraço.